Eu quero começar essa live com uma pergunta para você, uma pergunta muito honesta. Me responde aqui. Quantas de vocês se sentem fazendo tudo certo? Se esforçando para que a gravidez aconteça, mas ela não acontece? Porque o que eu vejo na minha prática diariamente, né, mulheres que mudam a alimentação, mudam a suplementação, mudam muito a questão do estilo de vida, né? Monitoram o ciclo, fazem exames, monitoram a questão do período fértil e mesmo assim a gravidez não acontece. O positivo não chega. Você, ao longo da sua trajetória, tentando engravidar, já fez todas essas mudanças, já realmente, assim, intensificou, já mudou muito o estilo de vida seu, do teu parceiro? E aí começa aquele questionamento, será que o problema sou eu? Então essa é uma pergunta que eu quero começar aqui, porque a gente vai destrinchar detalhes sobre ela. E quem não me conhece, eu sou a doutora Juliana, sou médica, ginecologista, especialista em fertilidade e reprodução humana. Meu objetivo é organizar esse caminho para o seu positivo chegar o quanto antes, com muita saúde. E há mais de 14 anos eu acompanho mulheres que têm mais de 30 anos e que sonham em engravidar, que vêm passando por esse desafio. E aqui hoje a gente vai amarrar mais uma pontinha para realmente esse sonho conseguir ser realizado. E antes de começar, eu quero falar um detalhe muito importante, porque essa é uma live de aquecimento para o evento que começa amanhã. Um evento que vai ser transformador, não só na tua visão, mas no que você vem se preparando. Eu queria que você compartilhasse aqui comigo. Nessa última semana a gente fez algumas lives de aquecimento e como que foi isso para você? Você já começou a ter alguma mudança aí dentro? A perceber o que você pode fazer de diferente? Compartilha aqui comigo. Porque amanhã a gente começa a primeira aula da Jornada da Fertilidade. E a Jornada da Fertilidade é um evento de uma série de 3 aulas gratuitas, que vai ser segunda, quarta e sexta. E essas lives, como eu falei, né, são transformadoras na tua visão e no que você começa a aplicar. Na aula, né, de segunda-feira eu vou te mostrar os erros silenciosos que muitas mulheres cometem e às vezes nem imaginam que estão cometendo. Na de quarta-feira eu vou te mostrar os 5 pilares da fertilidade que ativam realmente a tua fertilidade. E na sexta-feira a gente vai construir o passo a passo, o mapa que realmente potencializa. Como que você pode integrar isso na tua rotina, no teu dia a dia, de forma prática. Se você não está inscrita, digita aqui jornada, para você não perder nada. Dentro dessa jornada, que vai ser transformadora, você ainda tem acesso a materiais exclusivos e ao blog de lives. Então, se você não assistiu às lives ao longo dessa última semana, que vieram te preparando, te conectando a esse grande momento, que vai começar amanhã, ainda dá tempo. Maratona agora, né, nesse dia, para você conseguir realmente chegar muito mais pronta para essas aulas. Digita aqui jornada e se inscreva. Você vai receber lá no seu direct uma mensagem para poder se inscrever. Se você está me assistindo pelo YouTube, você vai clicar na descrição desse link, desse vídeo, e vai clicar no link. Ali também tem um link para você se inscrever. E eu não quero que você participe e não aproveite ao máximo. Então eu quero que você participe e aproveite ao máximo. E como que você faz isso? Existe dentro do grupo de WhatsApp que você vai entrar um formulário para você preencher. E aí, ao preencher esse formulário, para eu conhecer um pouquinho mais de quem está aí desse lado, o que você vai fazer? Você vai preencher e vai baixar os e-books disponíveis. A gente tem 5 e-books disponíveis. Descubra o seu período fértil, ciclo das sementes, 7 alimentos para a fertilidade, guia de suplementação, tem ainda como se preparar para a FIV, e na verdade são 6. Tem ainda o de cosméticos. Eu quero que você baixe esse material para você já começar. Então eu quero que você saia da teoria e comece a entrar na prática, porque a fertilidade é uma questão prática e a gente precisa otimizar realmente, tá? E eu sei que muitas vezes, né, quando você decide engravidar, você começa a fazer esse movimento. Um movimento, às vezes, de melhorar a tua alimentação, um movimento de começar a usar alguns suplementos, e muitas começam só pelo polivitamínico, mas ao longo dessas lives que a gente veio falando, eu falei muito sobre isso, né, que polivitamínico muitas vezes não é suficiente para a mulher 30 a mais. Você pesquisa sobre fertilidade, você acompanha seu aplicativo, seu período fértil. Esse é um movimento que muitas de vocês vêm fazendo. Eu queria que você colocasse aqui para mim, se você vem fazendo esse movimento, tomar shot, né? Então você vem fazendo esse movimento. Quem aqui já está nessa busca e vem fazendo isso, às vezes, até ao longo de meses? E cada ciclo que passa, você fica naquele pensamento assim, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que tem alguma coisa errada com meu parceiro? Né? Por que a gente não está conseguindo engravidar? E aí o que acontece é que emocionalmente você entra num ciclo. Esperança, tenta, espera, se frustra.
Então, esse ciclo aqui, ele acaba se perpetuando. Esperança, você tenta, você fica na espera, né, do resultado e a menstruação desce, você se frustra. E aí volta de novo para isso aqui, sem modificar nada aqui, sem potencializar. Eu quero te mostrar algo que é muito importante você entender, que não é falta de esforço. Você já deve ter percebido isso aí, tá? E na maioria das vezes o problema é falta de direção. Então essa direção que a gente está construindo aqui. Para a mulher que está tentando sair dessa tentativa aleatória e seguir um plano, focar, exatamente seguir uma estratégia validada que tem possibilidade de realmente potencializar o teu resultado. Seja através da gestação natural, seja potencializando um tratamento de fertilização in vitro. Acabei de receber um positivo mais que esperado. Depois eu vou botar ele nos meus stories. Mas um positivo muito, muito especial. Porque é uma paciente que já vem nessa busca há muito tempo, aceitou a mudança de rota, aceitou os desafios e hoje está passando esse dia com esse positivo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu vou contar a história dela depois em detalhes para vocês. E eu vejo aqui 3 armadilhas de quem está nesse processo. Primeira armadilha, eu queria que você compartilhasse conforme você vai se identificando. Coloca aqui para mim, eu me identifico com essa aí. Eu estou fazendo isso aí. Preste atenção, para você parar de fazer isso a partir de hoje. Então, uma das armadilhas que eu vejo são as dicas soltas. A mulher que tenta vitamina, a mulher que tenta dieta, a mulher que estão colocando aqui o shot, o chá, a dica da internet. Vai tentando tudo assim, de forma desconectada, sem relação com o teu ciclo. Já parou para pensar que o shot, ele não é só com o objetivo, às vezes, de desinflamar, mas que ele pode sim trazer potencialidade se ele for aplicado em determinadas épocas do teu ciclo? A mesma coisa os chás, a mesma coisa às vezes a vitamina, o horário do dia que você pode absorver melhor, tudo tem conexão, tá? Então essas dicas soltas fazem às vezes uma percepção de que você está andando e caminhando, mas na verdade você está patinando. Você está no movimento, mas o movimento não te bota para ir para frente, não te bota para ir para frente. Faz você ter a sensação de que você está se movimentando, e de fato está, mas esse movimento não é progressivo, ele não evolui, porque você não está aplicando e fazendo o que realmente daria resultado para você. Então o primeiro ponto é parar de ter dica solta. Parar de fazer dica solta, porque dicas soltas cansam. Cansam e faz você pensar em desistir. Então, entender que não é só a dica solta, mas exames desconexos. Eu vejo, às vezes, uma preocupação com os exames, às vezes, né? Vocês gastam uma energia preocupada com algumas coisas que não fazem o menor sentido. Então, você faz exames, mas ninguém organiza o que realmente tem que ser investigado naquele momento, o que realmente tem validade naquele primeiro ponto, né? O que realmente importa. Então, fazer esses exames também desconexos, sem realmente fazer sentido para você. Isso também faz essa sensação. Estou me movimentando, estou buscando, mas não anda para frente. Não anda para onde você tem que andar. E tratamento sem preparo. Olha, eu vejo vocês falando assim, eu estou usando o letrozol, estou fazendo coito programado, mas não construiu a base. Vai se frustrar daquilo ali. Vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3. Tem gente que já me falou que está fazendo há 1 ano. Que loucura isso, meninas. Que loucura. Então, assim, tem que ter realmente organização de percurso para você entender. Fez o tratamento por tantos meses e não teve o positivo? Qual é o próximo ponto marco? Qual é a próxima ponte que você precisa passar para realmente conseguir o que você quer, que é engravidar, que é o seu bebê em casa? E muita gente às vezes vai direto para um tratamento, vai direto para uma FIV achando que aquilo ali é a solução mágica. Quem dera. Mas quando a gente tem mais de 30, mas principalmente aqui, mais de 37, 38, 40, mais de 42, não tem solução mágica. Tem construção. E tem construção, tem consciência, tem alinhamento de expectativa. Tá? Então, fertilidade não melhora com tentativa, fertilidade melhora com estratégia. Esse é um ponto totalmente importante de você entender aqui. Se você já fez fertilização e não deu certo, você não vai para a terceira de cara. Você vai fazer como a Kat fez. Eu vou te apresentar o caso dela lá na Jornada da Fertilidade. O que ela fez? Preparou. Puxou o freio de mão e falou, peraí, o que eu posso fazer diferente agora? Preparou, se organizou e partiu para um tratamento com muito mais preparo, com muito mais organização e estratégia. O mesmo foi a história desse positivo que eu falei hoje para vocês.
uma sequência de fertilizações sem sucesso, precisa reorganizar a rota. Precisa entender as limitações, precisa realmente entender onde que está travando, o que está travando para você não realizar teu sonho. E assim aceitar e fazer o próximo passo, tá? E eu quero fazer aqui um diagnóstico rápido com vocês. Vou fazer algumas perguntas e eu preciso que, além de mentalmente, vocês respondam aqui no chat para eu ver o que vocês estão colocando e poder interagir com vocês, combinado? Então preste atenção aqui, ó. Vou fazer 3 perguntas. Conforme vocês escutem, vocês vão colocando aqui para mim. Pergunta número 1. Há quanto tempo você tenta engravidar? Menos de 6 meses, de 6 meses a 1 ano, há mais de 1 ano. Há quanto tempo você tenta engravidar? Coloca aqui para mim. Pergunta número 2. Seus exames estão normais? Sim. Ou barra, tem um diagnóstico ou barra, ainda não investiguei tudo. É importante essa percepção, se teu exame está normal. E a terceiro, você sente que já tentou muita coisa? Se você sente que, por exemplo, você já fez suplementação, dieta, acupuntura, chá, monitoramento de ciclo, né? Coloca aqui, o que vocês percebem? Ó, 1 ano, 4 anos, 7 anos, 5 anos, exames normais, exames ok, mas é estro um ovário esquerdo ruim. Não deve ser estro, deve ser outro exame. Porque estro vê a cavidade, não o ovário. Diagnóstico de cisto na tireoide. Olha só, olha que interessante. Vou pegar esse aqui, ó, diagnóstico de cisto da tireoide. Deixa eu ver se você até colocou quanto tempo você está tentando engravidar. 2 anos, perfeito. 2 anos tentando engravidar. Você que tem 2 anos tentando engravidar e cisto na tireoide, coloca aqui pra mim a última pergunta que eu te fiz, olha só. Já tentou coisa diferente? Já fez modificações? Coloca aqui. Vai colocando aqui, porque eu vou pegando os casos e vou avaliando, analisando pra vocês. Vou começar por esse aqui. 2 anos tentando engravidar. E aí, quando eu coloco assim, exames normais, exames alterados, cisto na tireoide. O que isso mostra pra mim? Se você tá mais de 1 ano tentando engravidar, alguma coisa tá travando a gravidez de acontecer. Porque após 1 ano, 85% dos casais engravidam e após 2 anos, 90% dos casais vai engravidar. Então, se você tá nos 10% que não engravidou, alguma coisa tá acontecendo. E aí, quando você me fala assim, eu tenho um cisto na tireoide, o que isso mostra? Que você não tem clareza do que trava a tua fertilidade. Porque cisto na tireoide não trava a fertilidade. Então aí entra aquele ponto de exames desconexos, de exames que não alinham rota, de exames que fazem você achar que você tem, agora eu entendi. Mas não é isso. Então mostra pra mim que você não sabe exatamente o que está acontecendo, o que está travando a tua fertilidade. Esse é um ponto central. 4 anos tentando, vamos lá aqui, 4 anos tentando, exames normais, já tentei de tudo, inclusive a FIV. Faltou um ponto aqui, idade. Mas aqui é um ponto importante. Se você está tentando, você fez uma fertilização, e se você tem indicação de fazer fertilização de novo, né? Não sei qual é o teu contexto, mas é se preparar para esse novo tratamento. Não dá para seguir para a FIV igual. Porque uma FIV, eu acabei de falar, o tratamento, ele não gera um resultado sozinho. Ele tenta otimizar o que você entrega de base para ele. 1 ano estou com teratoma no ovário direito. Mesma coisa. Não é o teratoma que trava a tua fertilidade. Não é. Então, é entender realmente como que a condição impacta a fertilidade. Não é só fazer um diagnóstico. Eu tenho cisto na tireoide, eu tenho um teratoma no ovário. Como que isso se traduz em impactar a tua fertilidade? É alteração na trompa? É alteração na qualidade do teu óvulo? Qual é a alteração no endométrio? Qual é? Exames normais, só que tem um com adenomiose, endometriose e só uma trompa. Aqui você começa a ter uma clareza. Adenomiose impacta, endometriose impacta, o fato de ter uma trompa só. E aí você precisa de estratégia. Porque pensa só, se você tem uma única trompa e 1 ano de tentativa, o que acontece? Você não sabe o lado. Será que você ovulou do lado que você tem a trompa ou do outro lado? A chance se você tivesse, né? No caso aqui você nem tem. Mas assim, se você tivesse 2 trompas, a trompa sadia e do outro lado, captar aquele óvulo do lado que tá ovulando é muito baixa. Então você fica sem a percepção de qual lado que tá realmente ovulando e otimizando a tua chance de engravidar. Tá? Então olha a importância dessas 3 perguntinhas aqui. Elas já clareiam muita coisa. Há quanto tempo você tenta engravidar?
seus exames estão normais e como que eles impactam realmente na tua fertilidade. E o terceiro ponto, você já mudou, já tentou algumas coisas? O que você já fez? 2 anos, síndrome de ovário policístico, endometriose, tem muita coisa a ser trabalhada aqui. E eu digo que muita gente, às vezes, né, nesse preparo para fazer o tratamento, às vezes, de fertilização, engravida espontâneo. Né? Vocês vão conhecer muitas histórias que eu vou apresentar dentro das aulas da Jornada da Fertilidade, que começa amanhã. Então, se você ainda não está inscrita, digita aqui Jornada. Essas aulas, realmente, assim, a gente tem discussão de caso clínico, eu apresento vários casos para vocês, né? O que eu fiz para modificar os casos? Quais foram as etapas que elas engravidaram dentro da metodologia? Eu mostro para você como você construir, fazer esse alinhamento, realinhamento, né? Um realinhamento de rota. O que você precisa trabalhar para você começar a conectar. E se você ainda não assistiu as lives anteriores, aproveita hoje e assiste. Tá tudo disponível no blog de lives, lá dentro do grupo de WhatsApp. Eu vou pedir para minha equipe de colocar hoje para vocês 2 coisas importantes lá dentro do grupo de WhatsApp. Blog de lives e também o formulário da pesquisa para você poder baixar todos os e-books disponíveis e começar a aplicar. E eu quero saber de quem já passou essa semana aqui comigo assistindo essas lives, como que foi essa transformação? Já percebeu alguma mudança de mentalidade, do que precisa fazer, do que precisa enxergar realmente a tua fertilidade, de como fazer esse preparo? Porque amanhã começa realmente uma virada de chave completa. Então eu quero que você perceba aqui, perceberam um padrão? Existe um padrão muito comum de quem quer engravidar e quem tenta engravidar. Fazer muita coisa, às vezes até ter exames normais ou exames que têm alteração, mas não conectam com a causa da infertilidade, e tentando há meses, e principalmente tentando há anos. Cuidado com esse tentar há anos. Isso às vezes faz com que você perca tempo. O que é claro aqui pra mim, que vocês não têm um plano claro, um plano estruturado. E aí fica naquele ciclo que eu falei no início, de tentativa, expectativa, né, esperança, frustração. Tentativa, expectativa, esperança, frustração. E esses ciclos ficam se repetindo. O problema não é falta de esforço aqui de vocês, é falta de estratégia. 3 perguntas mostraram como não está havendo uma clareza realmente do que precisa fazer, né? E talvez não seja assim uma questão assim, não tenho mais o que fazer. Mas existe uma coisa aqui muito central, que a fertilidade, ela funciona como engrenagem. Eu falei isso em algumas lives anteriores. Então, o que você precisa entender que precisam ser ajustados, né, apertados os parafusos aqui? Inflamação, metabolismo, qualidade da ovulação, ambiente hormonal, nutrição, estilo de vida, percepção da saúde do teu próprio ciclo, tá? Processos inflamatórios. Ele não responde à tentativa, isso tudo. Vai responder a um ambiente onde essa tentativa pode acontecer. E mesmo você fazendo, isso eu acho tão interessante a gente falar, mesmo a gente fazendo o máximo de coisas que a gente pode, eu realmente acredito que quem dá vida é Deus. Mas a gente cria todo o cenário favorável para ele chegar e entregar essa vida pra gente. Então, assim, é entender que a gente não tem milagre, né? Tem realmente a possibilidade da gente ir construindo e chegando mais próximo do resultado. E esse beta de hoje, eu fiquei muito feliz com esse beta agora da manhã, mostra muito isso, essa construção que a gente vai fazendo ao longo da trajetória. E nas aulas da Jornada da Fertilidade, eu vou te mostrar na aula 1 os erros silenciosos que travam a tua fertilidade. Eu quero que vocês falem para mim amanhã, depois de assistir essa aula, o que realmente vocês perceberam que está travando? Coloca para mim, manda no meu direct, né? Tira uma foto de vocês assistindo a aula. Isso é tão legal de perceber essa interação com vocês, da gente se aproximar mais, realmente ter essa conexão, né? Na aula 2, que vai ao ar na quarta-feira, os pilares da fertilidade, que são 5. 5 pilares que têm a potência de integrar e potencializar toda a tua construção. E na aula 3, entender o caminho de construção desses pilares. É a aula mais importante, né? Porque a gente conecta. É a aula em que a gente vai conectando as aulas, as lives de aquecimento, aula 1, aula 2 e principalmente a gente traz essa construção. E se você não conseguir estar ao vivo comigo na hora, porque eu vou liberar, né? Não tá lá na hora, na hora que a gente colocar o vídeo ao ar, né? 8 horas da manhã, não tem problema. Porque a aula vai ficar disponível aí por um tempo.
Só não perde tempo, só não perde a chance de poder assistir, porque a disponibilidade é por um tempo curto, um tempo limitado. E uma das coisas que eu acho mais interessantes é quando a paciente, né, quando vocês assistem junto com o parceiro. Então, de manhã, às vezes, a mulher assiste sozinha, o parceiro já saiu para trabalhar, enfim, alguma situação, e à noite assiste junto de novo. Então, chama ele para assistir. Porque precisa dessa conexão, vocês estarem muito bem alinhadas. Tá? E uma das coisas que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó. Olha essa frase aqui que colocaram. É muito difícil, me sinto cansada. Quando não temos o financeiro que coopera, as coisas se tornam mais difíceis. Profissionais boas que nem você a gente não encontra em plano de saúde. Isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar. Quando eu falo mentalidade fértil, começa com isso aqui. Você encontra aqui, ó. Você tá próximo de mim. Você tá tendo as lives, você vai ter a jornada, tudo gratuito. Então isso aqui é um pensamento que tá te limitando. E a mentalidade a gente precisa trabalhar também para, ó, expandir. Permitir que as bênçãos cheguem. Então trabalha a tua mentalidade de limitação e expande isso, de possibilidades. Né? Dentro da jornada eu vou te contar uma integrante do programa Engravida Já que chegou exatamente assim como você estava, com esse pensamento. É difícil, não consigo, tenho minhas dificuldades, financeiras até. E como que a gente foi trabalhando isso? Hoje ela tá com o positivo dela, esperando uma menina. Então, assim, aproveita tudo que tá disponível. Você já baixou os e-books? Você já começou a aplicar? Porque tudo que eu falo, né, tem coisas realmente que tem pacientes que vão precisar de um tratamento de autocomplexidade. Mas tem muita coisa que a gente resolve aqui, ó. No plano do dia a dia, no que você realmente precisa escolher. E deixar de gastar com coisas que não geram resultado. E aí você vai ver, opa, então tá sobrando aqui, eu posso aplicar onde realmente faz sentido pra mim. Porque vocês gastam com coisas totalmente assim, sem sentido nenhum. E isso acaba fazendo com que você perca um tempo importante dentro da tua caminhada. Tá? Então a gente vai organizar isso. E construir essa mentalidade fértil, que é um dos pilares. Você não pode perder essa semana agora. Totalmente disponível. Assiste, reassiste, compra um caderno bonito, anota, caneta, grifa, tudo que eu vou falar lá para você aprender e começar a aplicar. Eu acho que isso é o mais importante, começar a aplicar, tá? Para organizar a sua fertilidade de forma estratégica. E essa jornada vai mudar completamente, ela começa amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, minha equipe vai liberar o link para vocês assistirem à primeira aula dessa jornada. E eu quero realmente que vocês interajam, que vocês mostrem que vocês estão lá assistindo. Me marca aqui no Instagram, manda no direct uma fotinho de vocês assistindo na TV, de vocês assistindo no celular. Manda as dúvidas. É um evento gratuito, é uma série de 3 aulas, segunda, quarta e sexta, pra gente se conectar e fazer essa construção. Se você tá aqui e ainda não assistiu, não tá integrada, não tá, onde é que eu vejo isso, o que eu faço? Digita jornada. Quando você digita jornada, você recebe uma mensagem lá no seu direct para se inscrever e entra no grupo de WhatsApp. Tem que entrar nesse grupo de WhatsApp, porque é lá no grupo que você recebe o blog de lives, o acesso à ficha de preencher para baixar os e-books e também vai receber todos os links da jornada, tá? Para você não perder nada. Se você tá no YouTube, clica aqui na descrição desse vídeo e acessa o link. Quero ver vocês amanhã. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai estar ainda mais nessa caminhada para realmente potencializar a chance de vocês engravidarem. E eu quero também, quando vocês engravidarem, me manda, tá? Eu gosto de saber que vocês engravidaram aplicando tudo que eu venho ensinando aqui para vocês. Deixa eu chegar aqui numa parte de dúvidas, ó. Shot limão, cúrcuma, gengibre, pode tomar durante todo o ciclo? Isso aqui é uma estratégia que eu coloquei até no meu feed, né? Tem um shot lá. Esse shot eu não gosto de usar todo o ciclo. Por quê? Porque a gente precisa fazer variações. Senão a gente sobrecarrega o corpo com determinados benefícios de nutrientes e a gente esquece outros. Então fazer essa ciclicidade de shots é interessante, tá? Não use o ciclo inteiro, todos os dias, o mesmo shot. Estou nessa busca há mais de 1 ano, 4 anos. Olha só, eu tenho que fazer um movimento, é isso aí. Um movimento para frente, não um movimento de patinar e não sair do lugar. Um movimento que todo mundo que está aqui hoje precisa seguir para frente. Sou nova aqui e perdi as outras lives. Não tem problema. Tá tudo disponível no blog de live, você consegue assistir, tá? Tem que estar dentro do grupo de WhatsApp. Deixa eu ver aqui, que mais dúvidas vocês trouxeram para mim.
Idade certa para engravidar? Não, idade que teu coração chamou para esse momento acontecer. Essa é a idade que faz sentido para você. Tem idades em que a gente tem uma menor probabilidade de ter alguma alteração, de ter alguma dificuldade, e idades que tem maior probabilidade de ter. Mas não tem idade certa. A idade certa é a hora que bateu aí no seu desejo, seu íntimo. 7 anos tentando, 2 FIVs sem sucesso. Olha só quanta coisa a gente pode estar construindo aqui. Há 1 ano, 7 anos, 2 anos. Olha só quanto tempo. Exames normais, exames que vocês acham que estão normais. Será que aprofundou a investigação? Será que aquele detalhe que o teu médico olhou e falou assim, isso aqui não é nada demais, ou às vezes ele leu o laudo e nem falou pra você. Será que realmente aquilo não impacta? Eu tô levantando esse questionamento porque isso aí que é a minha prática do dia a dia. De paciente chegar e falar assim, tá tudo normal, nunca tem nada. Aí bota lá na minha mesa exames, a primeira coisa que eu vejo, opa, como assim não tem nada? Tá aqui, ó. Só que não foi valorizado. Não foi instruído para mostrar que aquilo ali sim é um ponto que pode ter alteração e pode realmente gerar. Às vezes é detalhe, é minúcia, tá? 2 anos, síndrome de ovário policístico e endometriose. Tem que trabalhar, tem que desinflamar, tem que entender onde a SOP, onde a endometriose impacta a tua fertilidade. É na trompa, é no útero, é na qualidade ovulatória, entendeu? E a partir daí agir. Exame de histerossalpingografia com obstrução das trompas. Olha só que é importante a gente falar disso aqui. Porque se você tem obstrução das trompas dos dois lados, ou seja, não passa nada de nada do contraste, duas possibilidades aqui. Somente 2, geralmente. Uma, cirurgia, para tentar desobstruir. Muitas não são efetivas. Ou fazer uma fertilização in vitro, porque é um tratamento que a gente não utiliza as trompas. São 2 possibilidades aqui que a gente pode realmente conseguir melhorar essa questão das trompas, tá? Mas entender qual foi a base para gerar essa alteração na trompa. E será que essa base que gerou essa questão que gerou a alteração na trompa, ela não está mais presente? Porque senão ela também pode impactar outros aspectos que às vezes o exame inicial que você fez não identificou. Identificou só a trompa, mas não identificou a alteração que ela causa no útero, que ela causa na inflamação, tá? 1 ano, exames normais, tem apenas uma trompa, porque tive tubária, ainda tem CUT positivo. Tem que focar em melhorar a qualidade do óvulo, receptividade, movimento pélvico e, consequentemente, você vai saber qual lado que você está ovulando, tá? Teratoma no ovário, a gente falou que não tem relação, né? 45 anos e tento desde os 40, sem diagnóstico, já fiz vários exames. Pois é, Juliana, tem que partir para uma ação, né? Tem que partir para ação. Não só investigação. O que você está fazendo? Além de focar em período fértil. Além de dicas soltas sem conexão. É isso que é importante. 4 fertilizações com mosaico em baixo grau, congelado. E não transferiu? Menina, eu tenho uma paciente que teve a luz agora de uma mosaico baixo grau. Não transferiu, você tem 4 mosaico baixo grau. O que você está esperando para transferir teus filhos? Transfere. Não foi indicado transferir esses embriões? Tem que preparar teu útero para transferir. Tem uma gestação que acabou de nascer agora em fevereiro. Lindíssima. Uma bebezinha. A gente transferiu um euploide negativo. E aí a gente partiu, ajustou e transferiu o mosaico. E o mosaico de baixo grau foi pra frente. Tem que acreditar. Tem que trabalhar a mente. O coração tem que aceitar as possibilidades. Tá? Minha orientação pra você é preparar o teu útero, então. Preparar o teu útero pra você realmente receber o teu bebê. Porque tem chance. Se você tem aí o bebê, acredita, ele pode ser. Fiz a fertilização, marido vasectomizado. Já fiz uma FIV, deu positivo, gravidez química. Peguei o teste de gravidez positivo. Primeiro beta positivo, segundo baixou. Calma. Tenta entender o que aconteceu. Tenta ajustar o que precisa ser ajustado para a próxima transferência. Te falei aqui agora. Acabei de falar um caso do negativo que depois foi positivo. Às vezes é ajuste, meninas. Só não pode desistir. Só não pode enxergar isso como uma sentença. Isso não é sentença, tem ajuste. E essas lives aqui, a jornada, é para renovar a sua energia mesmo, sabe? É para renovar a tua esperança.
Porque você começa a ver os relatos, né? Se você acompanha aqui o chat, se você tá dentro, né, da jornada, você vai começar a ver casos que eu vou apresentar para vocês nas aulas extremamente desafiadores, que vão renovar a tua esperança de persistir, de entender que tem caminho, de entender que tem estratégia, de entender que tem realmente foco. E nem sempre começa no positivo. Não é tudo assim, ó, uhul, foi. Não, não é. Não é. Tem casos que a gente fica, que eu sofro junto também. Recente eu tive um agora. Mas é isso, a gente tem possibilidade de ajustar a rota. Ajustar a rota, fazer o que vai fazer. Eu falo assim, qual é o teu objetivo? Teu objetivo é engravidar, é ter seu filho? O foco é no objetivo. Vão ter pedras no caminho, vai ter. Beleza, você vai tirando. Vai tirando e vai se aproximando. E vai se aproximando. Eu quero te mostrar como que você faz para tirar essas pedras. Eu não tô falando pra você fazer um salto assim, ó. Vai ter pedra. Mas como que você tira essa pedra sem ser um peso? Sem realmente se paralisar? É isso. É isso que você precisa entender. Não é achar que vai ser um mar de rosas. E às vezes é isso que às vezes a paciente vai pra FIV e cai do cavalo, né? Porque acha que vai ser tranquilíssimo. Ah, agora eu vou fazer FIV, a chance é mais alta, vai dar certo. Calma lá, também tem desafio. Essa paciente do beta de hoje, ela fez uma caminhada muito longa. Tentativa natural, várias tentativas de fertilização. Várias. Mais de um ano tentando. Mais um ano de espera. E o positivo veio hoje. Hoje ela tá grávida. Passando esse dia de forma totalmente diferente e especial. Então calma. Dá pra gente fazer muita coisa. Só não pode desistir, só não pode desconectar de quem está te conduzindo nisso. Se você desconecta, cara, fica mais difícil sozinha. Não desconecta de quem te conduz. Se você tem um médico da tua confiança, tem ele ali, ó, próximo de você. Porque vai te mostrar qual é o próximo caminho. E se tiver que mudar a rota, ele vai te sinalizar que tem que mudar a rota. Então tem alguém te conduzindo nisso. Mesmo, por exemplo, tem às vezes profissionais de saúde que eu atendo, né? Mas você precisa de um médico, você precisa de um tutor que te conduza. Porque nessa hora aqui você é paciente. Você não é o profissional de saúde, você não é a médica, você não é a enfermeira. Você é o paciente. Então você precisa ser conduzida, você precisa ser cuidada. Se permita ser cuidada. E não queira sempre você estar no comando. Se permita ser levada. Isso tudo é mentalidade, gente. Porque eu vejo o quanto que às vezes a gente está sempre no alerta. Ah, meu marido não fez isso. Ah, não sei o quê. E essas brigas cansa. Se permita ser conduzido, se permita ser orientado. Até como trabalhar junto com o teu parceiro. Se ele não está sendo tão parceiro assim. Leva ele para consulta. Bota ele para assistir as aulas da jornada da fertilidade. Existe uma conexão que vai entrando nesse momento. Eles vão entrando. Mas se você quer só colocar e vai pelas beiradas, é possível. Às vezes eu vejo assim, né? Paciente, né? Seja paciente de consultório, seja paciente do programa, né? Engravida Já. Mas assim, paciente que às vezes chega com essa desconexão e as coisas vão fluindo. Porque eles vão entendendo que eles são parte importante do processo. Às vezes não para modificar mais coisas no estilo de vida deles, mas para dar apoio. E às vezes a modificação é só para dar apoio. Não é nem para às vezes potencializar tanto o espermograma dele, o estilo de vida dele. É só para dar apoio. Mas ele precisa estar inserido nisso aqui. Bota ele para assistir a jornada. Ah, ele não quer assistir. Liga lá, fica você assistindo o ladinho dele. Ele vai dar umas olhadas assim. Tem estratégia, com suavidade. Tá? Vamos lá, 2 anos tentando engravidar, o trompo obstruído, antimileriano baixo, 2 folículos antrais, 43 anos, fiz uma FIV e tive apenas um óvulo sem possibilidade de evolução. Tem uma paciente que é do programa, a Roberta, eu vou contar esse caso pra vocês, se eu não me engano, ela na aula 3, que eu coloquei o caso dela pra contar. Ela tem 46 anos, vou te adiantar aqui resumidamente, 46 anos, ela tava na boca de fazer uma FIV, e aí ela conheceu toda a metodologia e o programa. E ela falou assim, putz, vou paralisar.
Ela entendeu que precisa de preparo. E aí ela parou, se preparou e foi para a fertilização dela, foi para o estímulo, para a captação dos óvulos dela. Ela teve a mesma quantidade de óvulos maduros aos 46 anos que aos 41, quando ela tinha feito um tratamento e não tinha tido resultado. Então, olha a importância desse preparo. E você tem um antimileriano baixo, mas ele não é tão baixo assim, não. Assim, ele é baixo, ele é desafiador, mas, cara, dá para explorar esse antimileriano aí, essa tua reserva. Então, assim, se prepara. Se prepara para a tua próxima FIV. Diferente. Se prepara diferente. Dá substrato, dá base para o que o laboratório vai precisar conduzir. Porque isso vai aumentar a tua chance de resultado. Cleusa, Letícia também fizeram uma FIV, não tiveram nenhum embrião. Prepararam, elas prepararam mais tempo, até por uma questão financeira, de organização, prepararam 6 meses. Foram para uma FIV, tem 4 embriões euploides para transferir agora. Preparo. É o que você entrega para o laboratório. E isso faz diferença, tá? E isso não significa que você vai fazer esse pulo aqui, ó. Lembra que eu acabei de falar? Vai ter pedra, mas beleza. Você está conectada com quem está te conduzindo. Tira essa pedra, tira essa, vai caminhando, vai caminhando. E não movimento que não sai do lugar. O movimento tem que ser de ir para frente, de entender o que o seu corpo responde, porque não existe uma pílula mágica que sirva para todo mundo igual. Essa personalização, por isso que dentro do programa Engravida Já, eu tento trazer o máximo de personalização possível pra gente realmente entender o cenário que faz sentido pra você. Porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Só tem um ovário, do outro lado eu não tenho, fiz exames hormonais, tá ok, o hormônio, mas tem alguma, eu falei, eu acho que é por conta... Não entendi o que você colocou aqui. Mudei bastante a minha menstruação, está irregular, faz 6 meses que não vem. Eu não me lembro se foi você que botou o FSH. Teve uma dúvida que eu ainda vou responder a caixinha falando, né? Mas precisa entender aqui o teu FSH, o seu estradiol. Precisa dosar o seu antimileriano, sua idade, para saber se tá com uma desregulação hormonal ou se é uma perimenopausa, tá? Enquanto ovular, há chance. Agora, se você não está ovulando, né, não está menstruando, não está ovulando, precisa entender por que você não está menstruando e ovulando. Se for a menopausa que tenha chegado, o caminho vai precisar ser ajustado. Mas é possível engravidar, mas o caminho tem que ser ajustado. Às vezes com uma recepção de óvulos. Então precisa entender o cenário melhor, tá? Ó, mudei a alimentação para desinflamar. Perfeito, Aninha, só que isso não é tudo. Você vai entender mais o que você tem de conexão em fazer nas aulas dessa próxima semana. E é legal esse negócio da alimentação, porque já é a segunda pessoa que me fala que entrou dentro do programa, né, de acompanhamento do Engravida Já, e as duas vieram uma veio de uma nutricionista e a outra veio de um programa também online de nutrição voltado para gravidez. E as duas me falaram assim, doutora, eu prefiro a sua dieta, porque a sua dieta pró-fertilidade não é aquela coisa assim da bolha, toda restritiva. As duas me falaram isso. Eu prefiro a sua. Porque a sua não é aquela coisa assim que não dá pra manter. Você fica doida tentando realmente, parece que você vive numa bolha, não consegue ter constância. E o que gera resultado é constância. É fazer, para o corpo entender que está num cenário diferente. Lembra que eu falei? Não é de pular. É a construção, é tijolinho por tijolinho, tem que ter constância. Então essa dieta pró-fertilidade que tem dentro do programa, ela realmente, assim, ela é possível de ser feita. Tá? Trompa sadia, outra obstruída. Existe alguma forma de controlar qual ovário vai ovular? É aleatório. O teu corpo que escolhe. A gente não tem como. O que você pode fazer é monitorar. Só que se você participou das lives anteriores, você já entendeu que não basta ovular, né? Esse aqui é um ponto importante. Você participou das lives, eu acho que você participa, porque eu sempre vejo sua fotinha aqui, mas você já entendeu que não basta ovular. Precisa construir a mais. Mas como saber se você está ovulando do lado da trompa obstruída ou não? Só monitorando o ciclo. Foi o caso da Rosilene, 39 anos, 5 anos tentando engravidar. 39 anos, há 5 anos tentando engravidar. A Rosilene, pelo tempo, pelo contexto, ia bater em qualquer lugar e ia indicar a FIV para ela, pelo contexto inteiro.
uma das trompas obstruídas, a outra mais ou menos. E aí eu falei, Rosilene, o que te dá maior probabilidade realmente é a FIV. Mas ela pediu para ajustar e tentar o preparo. E a gente fez esse preparo e ela pediu para fazer uma relação programada. E nessa relação programada, ela ovulou do lado que a trompa não era obstruída e engravidou. E tá grávida, enfim, tá evoluindo, tudo bem. Então preparo e monitorizar o lado, tá? Ó, tem que saber por que tua menstruação não vem. Você que tá, Reneide, por que sua menstruação não vem há 6 meses? Esse é o ponto central. Isso vai depender de idade, valor do antimileriano. Antimileriano de 2,6 é normal, é maravilhoso. É a reserva boa. Ó, deixa eu ver aqui. Mudei minha alimentação. É interessante que vocês começam, às vezes, mudando a alimentação e a suplementação. Só que vocês não focam exatamente o que precisa e nem integram os outros pilares. Então, olha só a importância da gente falar isso aqui. Alimentação e suplementação é um pilar. Não é nem 2, é 1. Você está deixando de trabalhar outros 4. Tá? Você está deixando de trabalhar outros 4. Esse Engravida Já é um programa, eu ainda não conheço. Onde encontro mais informações? É um programa, o programa de acompanhamento que eu tenho. E ele te dá todas as práticas que você precisa, desde o momento em que você entra, você faz o onboarding, a gente entende. Lembra que eu falei da personalização? A gente entende onde que você está. Quais exames você já tem, se você já tem algum diagnóstico, sua idade do parceiro, todo o cenário. E aí, depois desse onboarding, a gente faz o raio-x dos exames, raio-x do ciclo. Você parte para um momento de receber a tua trilha diagnóstica, né? Sua trilha personalizada. Ou seja, endometriose, segue por aqui. Síndrome de ovário policístico, segue por aqui. Quais são as práticas que você precisa focar? E você começa a agir. Você tem sessões tira-dúvidas dentro do programa, né? Dependendo da hora, do momento que você entra, tem a análise dos teus exames. Então, geralmente, quem entra na primeira hora recebe ainda a análise do exame. O que é isso? Você vai receber os pedidos dos exames que precisam ser atualizados ou que precisam ser complementares, baseados no teu onboarding, baseados no teu raio-x, faz, manda, a gente analisa, eu analiso junto com a equipe e te dou uma devolutiva. Eu falo pra você o que você precisa fazer, o que você precisa focar mais ainda. Você já recebeu sua trilha de práticas, mas a gente fala exatamente o que você precisa fazer. Olha, não perde tempo nisso, foca nisso. Ajusta a tua suplementação. Dentro do programa tem lá muita suplementação de acordo com o diagnóstico. Mas a gente consegue ajustar baseado nos teus exames. E se você é uma das primeiras, você recebe ainda uma consulta comigo, tudo integrado dentro do programa. E essa turma agora, que a gente vai abrir daqui a pouco, ela vai ter ainda algo mais especial ainda. Vai ter um acompanhamento coladinho comigo de 3 meses. Mas só para as primeiras que entrarem. Então, assim, fica dentro do grupo de WhatsApp da jornada para você receber as informações de quando realmente a gente vai abrir essa turma. Participa das aulas da jornada da fertilidade para você entender mais, tá? Para você realmente conhecer mais ainda aprofundado o que pode realmente potencializar a tua chance de engravidar. E as aulas da jornada ficam gravadas. Mesmo que você não consiga assistir de manhã, quando a gente vai liberar as aulas, elas vão ficar gravadas e disponíveis para você poder assistir em qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. Você pode assistir mais de uma vez se você quiser, mas o link vai estar lá disponível dentro do grupo de WhatsApp, tá? Então, por isso a importância de estar lá dentro. E você vai receber uma mensagem também no seu celular, né? Se você quer ser enviada o link para você. Enfim, tudo feito com muito carinho, porque eu sei que a rotina é puxada, a rotina consome, a gente tem que incluir as coisas no meio. Então, assim, a gente está organizando tudo para que seja um processo leve. Essa semana seja leve para vocês, sem mais um fardo de coisas. As coisas sejam gostosas, você assistir a aula seja um momento de prazer, realmente. Por isso que eu falo assim, separa um momento, mesmo que seja de noite, um papel e caneta, né? Senta no sofá ou numa cadeira, enfim, onde é gostoso assistir alguma coisa, bota na televisão. Tem gente que bota na TV e assiste na TV, faz essa conexão. Então, assim, tira aquilo ali um momento de conexão, você com teu filho que vai chegar. É esse momento de conexão. Quando você faz esse autocuidado, quando você entende que precisa potencializar, fazer, é um momento de conexão com teu filho. Então tira esse momento de conexão, tá? Tira esse momento para realmente permitir. E fica tranquila, você pode assistir mais de uma vez e pode assistir
ao longo da semana e da próxima semana as aulas que vão ficar disponíveis para você assistir qualquer horário, tá? Então eu não quero ninguém estressado aqui, porque o estresse, o aumento do cortisol prejudica. Então fica tranquila, ela é liberada às 8 da manhã, mas se você não consegue às 8, você assiste depois sem problema nenhum, tá? É possível engravidar com endometriose naturalmente? Sim, tem várias pacientes, alunas, enfim, integrantes do programa e pacientes do consultório que engravidam. Perfeitamente possível. Você só precisa entender onde que a endometriose está atrapalhando e agir para ela realmente não atrapalhar tanto, tá? 42 anos, 4 anos tentando e atendimento com médicos ruins, sem conhecimento e cuidado. Não só vários, perca de tempo por conta dos especialistas. Ai, que pena, suas experiências não foram boas. Espero que eu consiga modificar a tua história a partir daqui. Que pena. Baixa reserva ovariana, quase falência. Sediação rápida, hein? Sediação. Ó, essa Camargo Luana já me acompanha aqui há um tempo, eu acho, hein? 36 anos, 2 gravidez em 1 ano, primeiro um aborto com 10 semanas e agora eu tô com 9 sem sentir nada. E meu embrião não se desenvolveu. Agora? Não entendi. Você tá gestante e o embrião parou de desenvolver? Se foi, sinto muito. Precisa entender realmente o que está acontecendo. Quando a gente tem aborto de repetição, uma das coisas que eu pesquiso é fator imunológico. Sabe? Fatores imunológicos podem estar impactando aí, levando à perda, tá? Trombofilias, disfunções hormonais, tá bom? 34 anos, antimileriano de 2,5, DHA, ideia de 430. Ó, se você não engravidou, deve ser ajuste. Entender o que realmente está acontecendo. Aninha, eu não iria para ovo doação. Você fez uma FIV só. Calma. Vamos ajustar. Te contei um caso aqui. Tem outros lá dentro da jornada para você assistir, tá? Antimileriano 0,43. Calma, calma. Vamos tentar outras coisas. Tenta esse preparo. Tenta esse preparo que eu vou te apresentar, tá? Antes de pensar realmente na ovo doação. Endometrite crônica, tratamento desde fevereiro com um único antibiótico e sem o parceiro ser tratado. O protocolo deve mudar? Uhum. Eu faço diferente. Muito diferente. Estou me preparando com as suas jornadas. As lives são acolhedoras. Que bom. Esperança, obrigada. Que bom. As aulas da jornada vão ser muito importantes para você entender mais também do programa Engravida Já, viu, Aninha? Você vai falar dos pilares nas lives? Não, vou falar dos pilares na aula da jornada, tá? Os pilares, eles vão ser aprofundados nas aulas da jornada da fertilidade, porque é muita coisa e a gente precisa de mais tempo. Eu quero mostrar algumas imagens, então para vocês entenderem tudo, tá? Antimileriano pode subir. Olha que legal, eu falei disso, você não deve ter assistido, Vanessa, algumas lives que eu fiz ao longo dessa última semana aqui de aquecimento, mas eu vou responder para você. Olha como é a importância dessa conexão e construção. Eu falei disso nas lives anteriores, né? O que acontece? O antimileriano, ele é como se fosse um hormônio de porteira. Então, como que funciona? Se você tem uma reserva ovariana mais alta, ele é uma porteira mais aberta. Uma reserva ovariana mais baixa, ele é uma porteira menor. Ou seja, ele tem um valor menor. Então, ele faz o recrutamento. Então, o que acontece? Quando você se prepara, quando você melhora o teu estilo de vida, alimentação, desinflama, enfim, aplica os 5 pilares, você consegue melhorar o teu antimileriano. O que ele faz? Ele melhora a reserva? Ele aumenta? Ele dá mais óvulo aqui? Não. O óvulo que você nasceu tá aí com você e só vai diminuindo ao longo do tempo. Não surge mais. Mas o que o antimileriano... Por que você pode ter um antimileriano que aumenta? Porque ele entende que ele pode abrir mais a porteira. Porque a qualidade do que está aqui pode ser melhor, pode recrutar mais. É só isso. Então, o antimileriano baixo recruta pouco. Passa poucos óvulos aqui, folículos pela porteira. Antimileriano mais alto, passam mais, recruta mais. A diferença é essa. Mas a base aqui é a mesma, não modificou. Você não aumentou tua reserva ovariana hoje. Tá? Você não modifica a tua reserva ovariana. Ficou claro aqui? Ficou, né? Beleza. Então, é entender que isso vai impactar para quem quem vai tentar naturalmente. Nada. Muda nada. Quem vai tentar por FIV? Muda tudo. Por quê? Porque quando a gente faz uma gestação natural, a gente recruta, sobe uma quantidade de folículos que a gente vê lá no ultrassom, e o que o nosso corpo faz? Escolhe um que cresce e ovula.
Agora, quando a gente vai para um tratamento de fertilização, de congelamento de óvulos, o que, que a gente faz? Recrutou. O início é igual. Qual é a diferença? Entra a medicação. Crescem vários, para a gente potencializar a captação dos óvulos. Então, quanto mais você recruta, mais possibilidade de crescerem. Quanto menos, menor a possibilidade de crescer. Mas numa gestação natural, recruta pouco ou recruta muito, cresce só um, não faz tanta diferença, entendeu? Então, cuidado para você não ficar nessa esperança assim, meu antimileriano aumentou, então eu tenho mais tempo. Cuidado com essas pegadinhas. Isso é tipo uma pegadinha. Cuidado com essa pegadinha, tá? Muito cuidado com isso. Meninas, amanhã começa as aulas da Jornada Fertilidade. Eu estou muito feliz, porque essa semana vai ser transformadora. Essa última que a gente veio aquecendo, vocês já sentiram o movimento, né? A energia. E na próxima semana agora, ela realmente é transformadora para realmente modificar, aumentar a possibilidade da tua energia e direcionamento. Organizar. Vamos organizar a tua fertilidade. Se você não está inscrita, chegou agora, digita aqui, ó, jornada. Acesse o teu direct para se inscrever. Dentro do WhatsApp, você tem que estar lá dentro, é o coração da jornada, você vai receber um link do blog de lives para assistir todas as outras que a gente fez antes daqui e te preparar, né, para a jornada da fertilidade. E você vai receber também um formulário para você, nesse formulário, preencher e poder baixar todos os e-books. Descobrir seu período fértil, como se preparar para a fertilização in vitro, ciclo das sementes. Tem ainda e-book falando de suplementação, 7 alimentos para a fertilidade e o guia de cosméticos. Então baixa tudo, já começa a se preparar e organizar, porque amanhã começa uma semana diferente na tua vida. Amanhã começa uma semana transformadora, onde você vai entender o que realmente precisa focar energia, onde você precisa focar ação para potencializar a chance da sua gravidez acontecer. Não tem nada mágico, não tem nada milagroso. Tem construção séria, tem construção baseada em ciência, em experiência. E você vai ver o relato de muitas mulheres que já estiveram aí e que agora estão com seu bebê. Ou ainda no forninho, ou já carregando eles nos braços. Então confia no processo. Existe um processo. Se conecta com alguém. Escolhe alguém para ser teu mentor. E deixa ser conduzida. Isso vai ser transformador. E amanhã começa uma semana especial de transformação. Me manda as fotos, me marca, coloca no meu direct. Eu adoro saber que vocês estão gostando e participando, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e bom domingo. Tchau!